Sabe quando você lê a premissa de um filme, ou vai assistir um trailer e acha aquela história toda um absurdo, um exagero hollywoodiano, mas aí quando você vai assistir o filme você descobre que é baseado em uma história real, sua cabeça dá aquela explodida? Pois é, no vídeo de hoje, com participações mais do que especiais, a gente vai falar de 5 filmes que foram baseados em crimes reais. Can't do it anymore. I have a surprise for you, Mommy. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para uma lista mais do que especial. A gente vai falar de filmes bem conhecidos até e histórias reais, algumas delas mais conhecidas, outras talvez você ainda não soubesse que são verídicas e esses filmes aqui se basearam nela. E aqui a gente vai fazer um esqueminha meio diferente hoje. O meu único papel aqui é falar um pouco da produção como filme, alguns aspectos mais técnicos ou por que você deve assistir, mas quem vai contar a história real, interligando ali com a história do filme, é as meninas do canal Boo e Outras Coisas, que é um canal que eu gosto demais e você precisa conhecer, cara, porque o trabalho delas é muito bom. Toda a produção, o cenário, a narrativa, a apresentação das meninas, para você que é aficionado em histórias de crimes reais, vai ser um prato cheio, inclusive é o primeiro link na descrição, já se inscreve lá. Nós somos o Bu. E Outras Coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele. Ô Lucas, você me dá licença pra entrar na sua casa? Oi, pessoal do Refúgio Cult. O Lucas chamou a gente aqui pra dar um gostinho dos casos que inspiraram os filmes que ele vai indicar. Bora assistir? Ah, e um aviso muito importante, se você quiser pular alguns desses filmes para não pegar eventuais spoilers, eu vou deixar aqui na descrição a marcação, é só ficar ligado lá. Pois é, e o primeiro filme da lista de hoje é A Órfã, de 2009, um filme que muita gente gosta, uma galera não gosta e tem uma parcela do público que não gostou desse filme, que eu particularmente já vi muita gente reclamando, que aquela história é absurda, que isso nunca poderia ter acontecido, que é viagem demais, mas muitas dessas pessoas não sabem que muitas coisas ali, vários elementos foram baseados nessa história que as meninas da Boo vai contar já já. A direção do Jaume Collet Serra faz um bom trabalho, principalmente se tratando das suas interpretações. A Isabelle Fuhrman, que faz a Esther, a menininha, né, que é a grande incógnita desse filme, o grande elemento, ela manda muito bem, desde os momentos mais doce até nos momentos de surto total. A Vera Farmiga também tá nesse filme, ela faz um ótimo trabalho, é uma baita atriz, diga-se de passagem. Claro, a narrativa pode ter um probleminha aqui, eu não digo que ela é perfeita, mas em seu conjunto, principalmente em momentos específicos que envolvem a personagem da Esther, que causam aquela sensação de perigo que deixa a gente aflito e no fim, com certeza, também gera discussões. Bem, agora você vai saber um pouco mais da história real da Bárbara que inspirou o filme A Órfã. O caso da Bárbara Skorlova é uma das coisas mais sinistras que a gente já viu, e ele foi usado como inspiração para o filme A Órfã. A Bárbara, ela inspirou a Esther do filme, e ela realmente sofre de uma doença glandular rara, que se chama hipopituitarismo. É difícil mesmo. Tenta falar 3 vezes consecutivas. Essa doença inibe os hormônios de crescimento. Dessa forma, ela consegue passar tranquilamente como uma criança por muito tempo. A Bárbara conhece a Klara Mawerova através da irmã dela, a Catarina. E quando ela conhece essas irmãs, ela percebe que ela tem muita influência sobre elas. Isso porque as irmãs tinham uma ideia de que elas foram destinadas para fazer grandes feitos e acreditavam que Deus tinha uma importante missão para elas. Inclusive, a Klara chegou a se separar do marido por acreditar que ele estava impedindo ela de completar essas missões. Com isso, a Klara vai morar junto com seus 2 filhos na casa da irmã, a Catarina. E mais tarde, a Bárbara vai fazer parte dessa família. A Bárbara começa a ter ciúmes do jeito que a Klara cuida dos filhos. E aí ela vai começar a manipular a situação. Ela começa a fazer coisinhas na casa para tentar incriminar as crianças, tipo quebrar um vaso e falar, ó, eu acho que foram os 2. E a Klara começa a acreditar. A frequência dos atos vai aumentando cada dia mais e, por infelicidade do destino, a Klara pede ajuda pra Bárbara de como ela deveria corrigir os filhos. Ela então teve a brilhante ideia de trancar os meninos em uma jaula de ferro. E pasmem,
a Clara deu ouvidos a Bárbara e ela encomendou realmente uma jaula de ferro. Em 2006, as crianças foram jogadas lá dentro e lá elas ficariam trancadas por mais de um ano. As crianças só foram encontradas por conta de uma babá eletrônica que era do mesmo modelo e marca de uma babá eletrônica que o vizinho tinha para cuidar dos filhos dele. Dessa forma, as duas babás eletrônicas acabaram tendo interferência e o vizinho começou a assistir o que estava acontecendo na casa da Clara. O vizinho demorou a acreditar que aquelas imagens que ele estava recebendo eram reais, porque parecia mais um filme de terror. As crianças estavam sujas dentro de uma jaula, machucadas, passando fome. Essa babá que estava na casa da Clara era para controlar o comportamento das crianças. A polícia foi investigar até que chegou à casa da Clara. Quando a polícia chegou na casa, a Bárbara entra no porão e finge que também é uma das crianças. Na primeira oportunidade, ela foge e é encontrada um ano depois na Noruega, se passando por um menino que se chamava Adam, de 13 anos de idade. Só que, na verdade, a Bárbara tinha 36 anos. As irmãs pegaram 10 anos de prisão e a gente não sabe exatamente qual foi a pena da Bárbara. O segundo da lista, pra mim, facilmente um dos melhores thrillers brasileiros aí lançados nos últimos 10, 15, 20 anos pelo menos, O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra. Se você ainda não deu uma chance pra esse filme, tá na hora, meu amigo, principalmente pra você que gosta de um bom suspense e de uma história que aconteceu na vida real, e vai por mim. Não é uma história nada simples, por mais que ela tenha elementos aí comuns, né, na nossa sociedade, lance de marido, mulher, amante, né, os problemas entre eles, etc. O filme começa com essa abordagem, né, o marido, a amante dele e a mulher dele sendo interrogados em uma delegacia, e aos poucos a gente vai ali descobrindo o que aconteceu, e vai por mim. Muita gente não vai estar preparado para essa história, que é construída narrativamente de uma maneira densa, cuidadosa, que deixa a gente intrigada ali com a história e com seus personagens. E lembrando, né, a Leandra Leal tá nesse filme aqui, para mim, facilmente uma das melhores interpretações dela ali nos detalhes, e ela vai crescendo cada vez mais na trama. Outros nomes como Milian Cortais, a Fabíola Nascimento também estão muito bem aqui na história, e toda a atmosfera do filme, os diálogos, os acontecimentos lembram a gente que esse tipo de história acontece por aí, e o que deixa tudo mais assustador. Então conheça agora um pouco mais da história da Neide Maria, que inspirou o filme O Lobo Atrás da Porta. Neide Maria Maia Lopes, a Fera da Penha, nasceu em 1937. Neide era carioca, da Penha. Uma coisa interessante sobre esse caso é que ele é um dos mais antigos casos brasileiros que a gente já falou no canal. A Neide conheceu o Antônio Araújo aos 22 anos, em 1959. Eles tiveram um relacionamento super sério. Um ano depois deles terem iniciado esse relacionamento, o Antônio até pediu a Neide em casamento. Só que ela descobre que ele é casado e que tem 2 filhas. Daí ela ficou full pistola, né? Porque descobriu que ela estava sendo enrolada esse tempo todo e que ela era só uma amante. Daí a Neide tem a brilhante ideia de se aproximar da esposa do Antônio, a Nilza, e elas ficam tão amigas que a Neide começa a frequentar a casa do casal, enquanto o Antônio estava fora de casa. Ela não usava o nome verdadeiro dela, porque se a Nilza comentasse sobre a nova amiga pro marido, aí ela não levantaria suspeitas. Depois de conseguir conquistar a confiança da família, em julho de 1960, a Neide decide colocar o plano dela de vingança em ação. Ela busca a filha de Antônio na escola, a preferida dele, a filha que a mulher dele tinha confessado pra ela que era a cordinha do coração do pai. Ela busca a menina dizendo que era um pedido da mãe. O pessoal da escola nem acha tão suspeito, porque a menina chama a Neide de tia, ela tá acostumada com a mulher. Só que em vez de levar a menina pra casa, ela leva a garota pra um matadouro isolado. Lá ela mata e queima o corpo. Quando a filha desapareceu, o Antônio de cara já suspeitou que era a Neide, só que ele não levou muito a sério. Ele achou que ela só queria assustar ele, sabe? Mas quando o sumiço já tava levando tempo demais, eles entraram em contato com a polícia. Então ela já foi a primeira suspeita. Eu acho muito engraçado, né? Tipo, eu suspeito que sim, é a minha amante, mas assim, nada demais. Tranquilo. Vai fazer nada não, tá tudo bem. Após admitir o crime por um radialista, a Neide tenta alegar insanidade. Mas mesmo assim ela foi condenada a 33 anos de prisão. Ela cumpriu 15 anos e ainda tá viva. Ela mora na zona norte do Rio de Janeiro. Neide nunca mais voltou a matar, pelo menos até onde a gente sabe. O Antônio e a Nilza continuaram juntos e tiveram mais 2 filhos. Clarinha! O terceiro da nossa lista é o filme de 2003, Elefante, também muito marcante, dirigido pelo Gus Van Sant. A filmografia do Gus Van Sant tem vários filmes aí que agradam e vários que desagradam também muita gente,
justamente por ele ser um cineasta que gosta de experimentar, gosta de nadar contra a corrente, né? Ele se joga em projetos diferenciados, e o caso do elefante é mais ou menos assim. Primeiro, né, o caso de Columbine, daquele crime tão marcante. Nesse tipo aqui, um dos que fizeram mais repercussão na história dos Estados Unidos. E o Gus Van Sant, ele quis criar uma atmosfera totalmente realista. Não é à toa que o filme tem total um visual documental e tal, né? Ele segue ali o cotidiano da escola, dos seus alunos, ali usando vários planos sequências que duram ali minutos e minutos, justamente para evocar aquela naturalidade, a convivência, para finalmente chegar e dar aquele soco na nossa alma, que foi algo tão triste como aquilo que aconteceu, e vários outros infelizmente aconteceram depois. Lembrando, né, os atores desse filme na verdade são alunos da escola, então são pessoas inexperientes, mais uma vez para deixar aquele senso de realidade. Então todos esses elementos de independência, naturalidade, pode incomodar muitas pessoas, que pode achar, isso aqui ficou meio ruim, parece que esse pessoal não está sabendo muito o que faz, mas na verdade é justamente essa sensação de pessoas vivendo o seu cotidiano quase como um documentário mesmo, que faz desse elefante aqui um filme tão expressivo e singular. E agora a gente vai saber um pouco mais da história do Eric e do Dylan, que inspiraram o filme Elefante. Uma explicação para o massacre de Columbine foi levada à imaginação do público. Nessa versão, o Eric e o Dylan são dois párias da sociedade que foram intimidados a certo ponto que a única opção era explodir. Essa percepção do ataque inspirou diretamente o movimento anti-bullying, e outras dezenas de obras beberiam dessa fonte. Uma delas é Elefante, talvez uma das melhores. Esse mito, nascido de vários fatores, nos dá uma explicação reconfortante. Você provavelmente já escutou a história de que eles estavam cansados do bullying, dos valentões, e decidiram entrar no colégio. Só que Columbine é um caso complexo. Não era bem assim que a mente deles estava funcionando. A mídia, os policiais e até as vítimas, todos eles buscavam uma explicação para o massacre. Foi uma das primeiras tragédias da era do telefone e dos noticiários 24 horas. A mídia e as pessoas que estavam até dentro do colégio tentaram justificar que eram mais de 2 pessoas, porque era quase impossível que 2 pessoas estivessem fazendo um caos tão grande. Tentaram justificar também dizendo que eles eram góticos, e na época os góticos estavam sofrendo ataques. Também apelaram para a gangue do sobretudo, e a gente explica isso melhor no nosso vídeo. O caso é que eles tentaram justificar tudo isso dentro de uma narrativa normalizada e também simplificada, coisa que esse caso não é. Por um ano antes do tiroteio em Columbine, o Eric se dedicou a construir dezenas de explosivos. Os diários de Eric e de Dylan fornecem informações sobre o planejamento do dia do julgamento. Também constrói um pouco a composição psicológica deles na época. Também é importante dizer que a diferença entre os dois é impressionante. Eric David Harris e Dylan Bennett Klebold foram 2 atiradores e colocaram seu plano em ação em 20 de abril de 1999, matando 13 pessoas e ferindo pelo menos 22 outras. Mas eles são bem mais complexos que isso. What are you doing? He'll come back. Número 4, o filme Um Crime Americano, de 2007, dirigido pelo Tommy O'Haver, que fez aí escolhas para esse filme, adaptando uma história real tão marcante aí, que deixou algumas pessoas em cima do muro. Eu também tenho as minhas ressalvas. Por quê? Se trata de uma história, de um crime, de personagens que fizeram parte de algo muito sombrio na década de 60. Esse filme aqui definitivamente prova que existe aí uma loucura coletiva, uma maldade coletiva que pessoas podem fazer ali sem ter medo das consequências, né? E esse estudo de personagem, de trajetória, de consequências é muito interessante. O filme explora isso até certo ponto, apesar de que, na minha opinião, o filme ele deixa de atingir o seu potencial máximo a tentar dar uma amenizada em alguns momentos na história. Porque, pelo menos inicialmente, você tem quase uma sensação que é uma história ali meio sessão da tarde e tal, nenhum problema quanto a isso. Mas isso é mantido ali em certos momentos
e aí se contrasta muito com momentos mais horripilantes. Talvez seja esse um dos fatores de impacto mesmo, porque a pessoa tá assistindo o filme, acha que não vai ter nada demais e de repente, bum, acontece. Destaque para as atuações da Ellen Page, que faz bem o seu papel, a Catherine Keener também tá bem aqui. E agora chegou a hora da gente saber o que aconteceu de tão tenebroso com a Sylvia, que foi inspiração para o filme Um Crime Americano. O caso Sylvia Likens foi um dos mais difíceis de contar lá no Boo. O filme já é difícil de tragar, mesmo o diretor tendo tomado um enorme cuidado para não expor muito a personagem da Sylvia. Mas na história real, Gertrude e seus filhos foram muito mais cruéis. Sylvia tinha 16 anos quando conheceu Paula e Stephanie Banizelski. Durante esse período, os seus pais, Elizabeth e Lester, trabalhavam em um circo, viajando muito. E eles não tinham com quem deixar a Sylvia e a sua irmãzinha, a Jenny. Foi quando eles decidiram pedir para Gertrude, mãe da Paula e da Stephanie, para abrigar as suas filhas durante um tempo. A Gertrude aceitou em troco de um pagamento semanal. Gertrude era uma mãe solo que vivia praticamente na miséria com seus 7 filhos. Inicialmente, ela tratou muito bem a Sylvia e a Jenny, mas as coisas mudaram quando os pagamentos começaram a chegar atrasados. Após o primeiro pagamento atrasado, a Gertrude pegou a Jenny e a arrastou pelas escadas, pegando um cinto e dando uma coça na menina. Só que o pagamento chegou no dia seguinte. E quando os pais voltaram e foram até a casa da Gertrude para dar os outros pagamentos adiantados, as meninas não contaram nada sobre a agressão. E elas nunca contariam. A frequência e a gravidade dos abusos aumentaram e a Sylvia era mantida no porão. A menina era torturada não só pela Gertrude, mas também por todos os seus filhos e até por pessoas de fora. A Sylvia não aguentou e ela morreu. Percebendo que a Sylvia tinha morrido, a polícia foi acionada. Quando os policiais chegaram na casa, o corpo da Sylvia estava em cima de um colchão sujo, já sem vida. Na autópsia, foi constatado que a causa da morte era tortura. E a gente nunca tinha visto isso no Boo. A causa ser tortura. Geralmente, acontece várias outras coisas e tal. A pessoa é torturada, mas tem um tiro ou golpe fatal, mas no caso dela, ela morreu lentamente sendo torturada. Gertrude foi condenada por assassinato em 1º grau e morreu 4 anos depois de ser liberada com câncer no pulmão. Em homenagem a Sylvia foi construído um memorial em Willard Park, onde ela costumava brincar. Sure. Número 5 e último da lista de hoje, Monster, Desejo Assassino, de 2003, dirigido pela cineasta Patty Jenkins, mesma responsável pelo recente Mulher Maravilha e pela sua continuação que tá para estrear. Aqui, já de cara, a gente precisa falar da interpretação monstruosa, monumental da Charlize Theron. Não é à toa que ela ganhou o Oscar e vários outros prêmios pelo papel da Alien, e não é só uma transformação em trejeitos, em fala, mas também física, né? Aparente ali. Claro, existe maquiagem, mudanças ali, penteado, etc, mas o negócio é assustador. Não dá para você colocar a atriz e a personagem e saber assim de cara que seria a Charlize Theron. A Christina Ricci, que também tem um papel importante, manda bem aqui, e é uma história intensa do início até o fim, para não dizer muito triste, né? A trajetória dessa personagem, a Alien, desde sempre é de bastante sofrimento, e a gente vê as consequências desse sofrimento, os caminhos totalmente sombrio e sem volta ali que a personagem vai tomando. E é aquela história, né? Quando tudo vai contra a pessoa, o que ela é capaz de fazer, não para viver, mas para sobreviver. Uma vez que um dia após o outro, na vida dessa mulher, era de total perigo e desesperança. E para saber um pouco mais da inspiração para o filme Monster, as meninas do Boo vai contar um pouco mais sobre o que aconteceu com a Alien. O caso Aileen Wuornos é daqueles que deixa a nossa cabeça meio bugada. Ela foi amplamente divulgada como a primeira mulher serial killer dos Estados Unidos e fez 7 vítimas antes de ser presa. Nenhum dos assassinos que a gente falou no canal teve uma vida tão horrível quanto a dela. Em muitos momentos é difícil não ter empatia com a Aileen. Isso dá uma bugada na cabeça porque a gente tá acostumado com o papel de mocinho e vilão. E o caso dela faz a gente pensar o que faz essas pessoas que são consideradas vilãs cometerem esses atos. Desde que ela nasceu, absolutamente tudo na vida dela foi ruim. Ela foi abusada, abandonada pelos pais, ela engravidou aos 14 anos e foi obrigada a abandonar a criança. Ela começou a trocar favores sexuais. Quando a Aileen cometeu o primeiro assassinato dela, parece que uma chavinha virou na cabeça dela e ela nunca mais parou. Todas as vítimas foram feitas no período de 1 ano. No julgamento, ela disse que ela precisava ficar presa porque ela não sabia se ela conseguiria se controlar. Ela sempre matava com tiros a queima-roupa. Os corpos das vítimas, que eram seus clientes, eram deixados em beiras de estrada. E ela se apropriava dos bens deles e
a maioria das vezes os penhorava. A Aileen só matava homens. Seu julgamento teve visibilidade nacional. Especialistas alegaram no julgamento que a sua infância acabara com qualquer possibilidade de vida normal na sua fase adulta e que a Aileen sofria de síndrome de borderline. Mas a acusação estava muito empenhada em mostrar um monstro, que é o nome do filme que foi inspirado na vida dela. Eles tentaram pintar essa ideia de uma mulher que odiava homens e matava pais de família. Além disso, a sua aparência parece ter atraído muita atenção. As pessoas gostavam de frisar que a Aileen era feia, uma coisa que a gente não vê em casos de homens que matam. A Aileen foi condenada à pena de morte e morreu aos 46 anos de idade, em 2002, 10 anos depois do seu julgamento. Muitas pessoas acham que todo serial killer é psicopata. E esse caso abre a possibilidade da gente questionar isso, já que ela nunca foi diagnosticada como psicopata por nenhum especialista. Apesar de ser amplamente divulgado que ela era a primeira serial killer americana, isso não pode ser comprovado. Aqui a gente deixou só um gostinho dos casos. Para saber a história completa, é só passar lá no Bu. Lucas, muito obrigada por você ter recebido a gente na sua casa. E, gente, se vocês quiserem conferir mais sobre crimes, casos misteriosos ou qualquer coisa do tipo, é só passar lá no Bu. Vem conhecer a gente. Muito obrigada, foi ótimo e eu espero que a gente tenha mais encontros. Um beijo. Bem, então é isso, meus amigos. Antes de mais nada, claro, agradecer as meninas e todo o pessoal do canal Bu e Outras Coisas. Corre lá aqui no primeiro link na descrição, conheça mais o conteúdo delas. Vou deixar aqui os vídeos nos cards. Também tem podcast, muita coisa de qualidade para consumir. Foi um prazer fazer esse vídeo aqui. E claro, deixa aqui nos comentários o que você acha desses filmes aqui mencionados e o que você pensa sobre essas histórias reais malucas. Você já conhecia, passou a conhecer agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio. Um grande abraço e até mais.